O presidente Lula assinou hoje a revogação do trecho da medida provisória que reonerava a folha de pagamento de 17 setores da economia. O texto tinha sido enviado ao Congresso no fim do ano passado, mas imediatamente gerou críticas de parlamentares e de representantes de empresas e de sindicatos. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo vai enviar ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência para tratar desse tema. A desoneração está em vigor desde 2011. O texto original da medida provisória tratava ainda de outros dois temas que, segundo Padilha, serão mantidos. O fim gradual do Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos e o teto para compensação de créditos tributários pelas empresas. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o fim da desoneração das prefeituras também permanece na MP. O governo postergou pela segunda vez a restrição do trabalho no comércio aos feriados. A mudança começaria a valer na próxima sexta-feira, mas agora a portaria está suspensa por mais 90 dias. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nesse período o governo vai tentar chegar a um acordo com os sindicatos de patrões e de empregados sobre, logicamente, esse tema. Enquanto isso, continua valendo a legislação atual, que permite o trabalho em domingos e feriados sem restrições. Milhares de vagas de trabalho estão disponíveis no Brasil por falta de candidatos. Parece que ninguém mais quer ser padeiro. Quentinho, quem resiste? Mas está faltando quem bote a mão na massa. Hoje nós temos muita dificuldade para contratar padeiro, é um cargo técnico que não tem no mercado. Também faltam confeiteiros e até atendentes. Um levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Panificação mostra que no Brasil há 140 mil vagas nessa área. 40 mil só no estado de São Paulo. A situação se repete em ao menos 5 estados. Aqui na região de Campinas, a defasagem é de 2 mil profissionais. E os donos de padaria estão reaproveitando funcionários de outras áreas. A escassez de mão de obra gerou oportunidades. José Antônio veio da Bahia para trabalhar na limpeza desta padaria. Há um ano começou a fazer cursos. Passou para forneiro, ajudante de padaria e padeiro. O salário dobrou. Foi muito melhor para mim. Por quê? Porque aqui eu tive mais oportunidade de aprender mais e evoluir mais. Eu não esperava isso, ser padeiro um dia. O Luciano também era da limpeza. Virou confeiteiro. E mesmo com a realocação de funcionários para garantir a produção, a padaria em Campinas precisa de mais gente. Hoje nós temos 20 vagas, entre elas vagas de padeiro, confeiteiro, auxiliar de padeiro, auxiliar de confeitaria, auxiliar de cozinha, atendimento. Todos os dias anunciamos vagas para o preenchimento e até a quantidade de currículos que nós recebemos são mínimas. Mas qual seria o motivo para a redução na mão de obra? É uma profissão que ela é difícil, é uma profissão que tem que acordar cedo, é uma profissão braçal, você fica o dia inteiro de pé. Pessoas dispostas a trabalhar o final de semana, feriado, está bem complicado achar. Na capital paulista, o Sindicato das Panificadoras criou um programa para contratar profissionais com mais de 50 anos. Em Campinas, cursos de panificação também estão abertos para a gente nessa faixa etária. O Sérgio é futuro confeiteiro. Muito se aprender, né? E essa oportunidade é única, então eu vim aqui para aproveitar. A padaria é o ganha-pão do Emerson desde os 13 anos de idade. Dorme às 8 da noite, acorda às 3 da manhã e ainda arruma tempo para dar treinamentos. Mas não reclama. Mas tem suas compensações também. Olha o cheirinho que o pessoal não pode sentir. Tá gostoso mesmo aqui. Não trocaria isso aqui por nada. E é uma profissão linda, né? É. E que valor tem um pãozinho nessa hora? O Jornal da Globo é depois do Profissão Repórter. O presidente Lula assinou hoje a revogação do trecho da medida provisória que reonerava a folha de pagamento de 17 setores da economia. O texto tinha sido enviado ao Congresso no fim do ano passado, mas imediatamente gerou críticas de parlamentares e de representantes de empresas e de sindicatos. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo vai enviar ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência para tratar desse tema. A desoneração está em vigor desde 2011.
O texto original da medida provisória tratava ainda de outros dois temas que, segundo Padilha, serão mantidos: o fim gradual do programa especial de retomada do setor de eventos e o teto para compensação de créditos tributários pelas empresas. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o fim da desoneração das prefeituras também permanece na MP. O governo postergou pela segunda vez a restrição do trabalho no comércio aos feriados. A mudança começaria a valer na próxima sexta-feira, mas agora a portaria está suspensa por mais 90 dias. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nesse período, o governo vai tentar chegar a um acordo com os sindicatos de patrões e de empregados sobre, logicamente, esse tema. Enquanto isso, continua valendo a legislação atual, que permite o trabalho em domingos e feriados sem restrições. Milhares de vagas de trabalho estão disponíveis no Brasil por falta de candidatos. Parece que ninguém mais quer ser padeiro. Quentinho! Quem resiste? Mas está faltando quem bote a mão na massa. Hoje nós temos muita dificuldade para contratar padeiro, é um cargo técnico que não tem no mercado. Também faltam confeiteiros e até atendentes. Um levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Panificação mostra que no Brasil há 140 mil vagas nessa área. 40 mil só no estado de São Paulo. A situação se repete em ao menos 5 estados. Aqui na região de Campinas, a defasagem é de 2 mil profissionais. E os donos de padaria estão reaproveitando funcionários de outras áreas. A escassez de mão de obra gerou oportunidades. José Antônio veio da Bahia para trabalhar na limpeza desta padaria. Há um ano começou a fazer cursos. Passou para forneiro, ajudante de padaria e padeiro. O salário dobrou. Foi muito melhor para mim. Por quê? Porque aqui eu tive mais oportunidade de aprender mais e evoluir mais. Eu não esperava isso, ser padeiro um dia. O Luciano também era da limpeza. Virou confeiteiro. E mesmo com a realocação de funcionários para garantir a produção, a padaria em Campinas precisa de mais gente. Hoje nós temos 20 vagas, entre elas vagas de padeiro, confeiteiro, auxiliar de padeiro, auxiliar de confeitaria, auxiliar de cozinha, atendimento. Todos os dias anunciamos vagas para o preenchimento e até a quantidade de currículos que nós recebemos são mínimas. Mas qual seria o motivo para a redução na mão de obra? É uma profissão que ela é difícil, é uma profissão que tem que acordar cedo, é uma profissão braçal, você fica o dia inteiro de pé. Pessoas dispostas a trabalhar o final de semana, feriado, está bem complicado achar. Na capital paulista, o Sindicato das Panificadoras criou um programa para contratar profissionais com mais de 50 anos. Em Campinas, cursos de panificação também estão abertos para a gente nessa faixa etária. O Sérgio é futuro confeiteiro. Muito se aprender, né? E essa oportunidade é única, então eu vim aqui para aproveitar. A padaria é o ganha-pão do Emerson desde os 13 anos de idade. Dorme às 8 da noite, acorda às 3 da manhã e ainda arruma tempo para dar treinamentos. Mas não reclama. Mas tem suas compensações também. Olha o cheirinho que o pessoal não pode sentir. Tá gostoso mesmo aqui. Não trocaria isso aqui por nada. E é uma profissão linda, né? É. E que valor tem um pãozinho nessa hora? O Jornal da Globo é depois do Profissão Repórter. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral começaram a discutir o uso da inteligência artificial nas próximas eleições de prefeitos e vereadores. O trabalho de hoje começou no mês passado. 945 sugestões de partidos políticos, advogados, comunidade acadêmica, associações e integrantes da sociedade civil foram discutidas em audiências públicas. Resultado: 12 propostas para regulamentar as eleições de outubro para prefeito e vereadores. Pela lei, qualquer mudança nas regras eleitorais tem que ser concluída até o dia 5 de março. A relatora dos processos é a ministra Carmen Lúcia. Ela será a próxima presidente do TSE e vai comandar as eleições.
Uma das questões discutidas aqui é o tratamento que a Justiça Eleitoral vai dar ao uso de inteligência artificial nas campanhas. A questão é complexa. A maior preocupação do TSE é com a divulgação de conteúdo falso e o impacto disso no resultado das eleições, como o uso de fake news ou manipulação de dados por computador, por exemplo, a voz ou a imagem de um candidato. A proposta determina que a propaganda eleitoral só pode usar tecnologia, incluindo inteligência artificial, para criar, substituir, omitir, mesclar, alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons, se a informação de que o conteúdo é fabricado ou manipulado estiver de forma explícita e destacada. Fica totalmente vedado o uso de material fabricado ou manipulado com conteúdo sabidamente inverídico ou descontextualizado, com potencial de prejudicar adversários e causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Quem não cumprir poderá pagar multa, ter a campanha anulada ou até perder o cargo se for eleito. E os provedores que permitirem a veiculação de conteúdo eleitoral ficarão responsáveis por implantar medidas que impeçam a publicação de material irregular, que atinja a integridade do processo eleitoral. O pacote de regras deve manter medidas adotadas nas eleições passadas, como a proibição do porte de armas nas sessões eleitorais e o transporte de armas e munições 24 horas antes e depois do pleito. E o uso de celulares, máquinas fotográficas e outros equipamentos eletrônicos nas cabines de votação. E conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, o poder público deverá assegurar transporte coletivo de graça no dia da eleição. Chegou a hora de regularizar a situação eleitoral e tirar o primeiro título. Esses estudantes têm entre 15 e 17 anos e já estão ligados na importância do voto para a democracia, para a vida de cada um e de todos. Foi uma luta para a gente conseguir e se a gente tem isso hoje, a gente tem que tirar o máximo de proveito. É uma coisa que vai influenciar no nosso dia a dia, na nossa aprendizagem, tudo. Quando a gente vota, a gente não pensa só em nós mesmos, a gente pensa no conjunto. Então, eu acho importante sempre ter esse pensamento de se ajudar e ajudar o próximo. Mas ainda está faltando algo fundamental. Quem aqui já tirou o título? Ninguém. O prazo para a inscrição dos novos eleitores e outras providências já está aberto. E é importante não perder tempo e acabar abrindo mão de exercer um direito importante. A escolha em outubro será para prefeitos e vereadores. As eleições municipais vão tratar daqueles assuntos que são os mais diretamente relacionados ao cotidiano das pessoas. É o buraco da rua, é o ônibus, é a inundação, é a escola, é a creche, é o posto de saúde, ou seja, são coisas que realmente estão no cotidiano e que podem ser afetadas pela decisão eleitoral. Já houve um tempo em que era obrigatório comparecer pessoalmente aos balcões dos cartórios eleitorais para ter acesso a qualquer serviço. Hoje, quase tudo pode ser feito ou adiantado de casa mesmo, usando o site ou o aplicativo da Justiça Eleitoral. E só será chamado quem precisar usar as digitais para fazer a biometria. A data final é o dia 8 de maio. Até lá, os eleitores podem pedir transferência do domicílio eleitoral, solicitar a sessão acessível em caso de deficiência ou mobilidade reduzida e os jovens, mesmo os de 15 anos, mas que terão 16 completos até o dia 6 de outubro, poderão fazer o cadastramento e tirar o primeiro título de eleitor. O voto para quem tem 16 ou 17 anos é facultativo. Nas eleições de 2022, eram mais de 2 milhões e 100 mil jovens aptos a votar. Uma oportunidade que não deve ser perdida. A Justiça Eleitoral também chama a atenção de quem se mudou de cidade e não fez a transferência do domicílio. A abstenção, de uma forma geral, ela atinge mais de 20%. E uma das razões dela é porque o eleitor está fora do seu domicílio. E ele tem a oportunidade agora, então, de fazer a sua transferência e participar desse processo democrático. Quanto maior a participação, melhor a legitimidade daqueles que estão ali
que foram eleitos, né? Se todos participam, isso demonstra que a vontade ali da maioria está definida no voto, na escolha daquele representante. Uma ponte construída para ligar o Brasil ao Paraguai ficou pronta há mais de um ano, mas até hoje não foi liberada. São 760 metros de pista, torres de sustentação de 120 metros de altura e o maior vão livre da América Latina. Uma gigante construída para ser a segunda ligação entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e o Paraguai. Mas, por enquanto, é só mais um ponto turístico. É só um cartão postal. Vem muito turista, né? Entra e sai, mas só vê a ponte. Só, porque qual é outra coisa? A construção da Ponte da Integração começou em 2019. As obras foram entregues cerca de 3 anos depois e custaram 322 milhões de reais, pagos por meio de uma parceria entre o governo do Paraná e a usina hidrelétrica Itaipu Binacional. Mas nunca nenhum veículo passou por ali. A liberação de trânsito pela ponte esbarra na demora para a conclusão de obras fundamentais numa fronteira. No Brasil e aqui no Paraguai, aduanas, postos de fiscalização e os acessos ainda estão sendo construídos. Algumas obras, inclusive, começaram depois que a ponte já estava concluída. As obras que vão ligar a BR-277 à nova ponte estavam previstas para ficarem prontas em agosto de 2022, mas só devem ser concluídas no segundo semestre do ano que vem. Enquanto isso, carros e caminhões disputam espaço na Ponte Internacional da Amizade, o único acesso na região entre o Brasil e o Paraguai. Para evitar grandes congestionamentos, caminhões vazios só podem cruzar a ponte depois das 7 da noite. Quem chega mais cedo é obrigado a esperar no acostamento da rodovia. Tem vezes que a gente chega aqui 8 ou 9 horas da manhã, a gente carrega aqui perto, Santa Terezinha, Medianeira. Chega 8 ou 9 horas da manhã e fica até 7 horas esperando para passar, né? Quando liberada, a Ponte da Integração será usada principalmente para o transporte de cargas. É uma necessidade urgente, não apenas para o transporte rodoviário de cargas, mas para todo aquele cidadão que deseja ir ao Paraguai. São 100 mil pessoas indo e voltando todos os dias, boa parte delas para os seus afazeres diários. É o brasileiro que trabalha no Paraguai, é o paraguaio que trabalha no Brasil e as famílias que se encontram. Então, o impacto social é muito grande e a gente aguarda com ansiedade a entrega finalística das obras e essa solução definitiva que há de vir. A receita está preparada. É muito ruim, né? A gente vê que tem tudo na mão, mas só falta alguém ter um incentivo para melhorar aquilo dali, né? Para fazer, terminar o que começou, temos esperança que um dia vai dar certo. O Ministério de Obras do Paraguai e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná declararam que as chuvas atrapalharam as obras e que as vias de acesso à ponte vão ficar prontas até novembro do ano que vem. Em Mato Grosso do Sul, a principal rodovia de acesso ao Pantanal está com problemas estruturais. As belezas naturais e os encantos da fauna e da flora do Pantanal atraem milhares de turistas todos os anos. Mas chegar ao bioma tem sido um desafio. A principal rodovia de acesso em Mato Grosso do Sul tem trechos com muitas ondulações. Motoristas chegam a invadir parte da pista contrária para manter o controle da direção. Quem transporta cargas mais altas precisa reduzir a velocidade para o caminhão não tombar. O veículo retorce tudo, tem que segurar, tem que diminuir, não dá para andar mais que 50, 60 por hora aí. O trecho mais crítico fica perto de Corumbá. A ponte sobre o rio Paraguai está parcialmente fechada há 11 meses. Um buraco se abriu sobre um dos pilares de sustentação. Uma das juntas da ponte dilatou. Por isso, essa estrutura metálica precisou ser instalada. A reforma feita pelo governo do estado deve terminar em abril. Com a instalação dessa ponte metálica, agora nós vamos fazer um rompimento na parte que está interrompida da viga, vamos romper ela, fazer todo o serviço de engenharia necessário para fazer uma nova concretagem. Enquanto isso, os veículos passam pelo local no sistema Apariciga. A espera é longa. Estive aqui no final do ano, nós ficamos 40 minutos parados aí, esperando para poder liberar.
A rodovia foi construída sobre um aterro há mais de 40 anos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes afirma que, na época, foram usados materiais da própria região com muita matéria orgânica, o que não é recomendado. E os ciclos de secas e cheias do Pantanal ao longo dos anos aceleraram o desgaste da estrada. O DENIT disse ainda que está elaborando um edital de licitação para a restauração da BR-262. E que as obras devem começar ainda no segundo semestre de 2024. Para quem mora na região, a expectativa é grande. O desenvolvimento da cidade precisa, né, dessa rota aqui para poder evoluir, né, poder crescer. A seguir, o mercado de trabalho não consegue preencher 140 mil vagas de padeiro. Declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre o conflito na Ucrânia levaram a Rússia a responder com ameaças. O porta-voz do Kremlin afirmou que seria inevitável um conflito direto contra a OTAN caso a aliança militar enviasse tropas para lutar nos frontes ucranianos. O fato de discutirem a possibilidade de levar contingente para a Ucrânia é um novo elemento muito importante, disse Dmitry Peskov. O conflito diplomático começou ontem, depois que o presidente francês foi questionado sobre um possível envio de soldados para o campo de batalha. Ele respondeu que nada deveria ser descartado e que assumiria uma ambiguidade estratégica sobre o assunto. O problema é que essa ambiguidade pode soar como ameaça nos ouvidos do inimigo. E para evitar qualquer mal-entendido, ao contrário de Emmanuel Macron, vários governos europeus, como aqui do Reino Unido, vieram hoje a público trazer uma mensagem enfática. Não há planos para o envio de soldados para o território ucraniano. Estados Unidos, Itália, Suécia, Polônia e outros países descartaram essa possibilidade. A Alemanha repetiu a mesma mensagem por meio do ministro da Defesa, do vice-primeiro-ministro e também do primeiro-ministro Olaf Scholz. Não haverá tropas terrestres nem soldados em solo ucraniano enviados por países da OTAN, ele afirmou. O secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg, reforçou essa posição. O ministro do Exterior francês tentou amenizar. Stéphane Séjourné disse hoje que a França considerava enviar soldados não para o campo de batalha, mas para atividades específicas como retirar minas terrestres. As declarações reiteradas hoje tentam blindar as palavras de Macron para que não sejam usadas como motivo de uma escalada do conflito. O avanço da OTAN em direção à fronteira russa já foi apontado por Vladimir Putin como um dos gatilhos da guerra na Ucrânia. A aliança militar conta hoje com 31 países membros. Em breve, serão 32, já que a Suécia tem agora apoio unânime para entrar no grupo. E a Justiça da Rússia condenou e ordenou a prisão de mais um opositor político do presidente Vladimir Putin. A sentença de 2 anos e meio de prisão para Oleg Orlov foi por ter desvalorizado as Forças Armadas da Rússia. Ele é presidente da Organização de Direitos Humanos Memorial, ganhadora do Nobel da Paz em 2022. Orlov saiu do tribunal aplaudido por apoiadores e representantes de embaixadas de países ocidentais. Negociadores de um cessar-fogo no conflito entre Israel e os terroristas do Hamas estão encontrando muitas dificuldades para chegar a um acordo. Israel está sob pressão do seu principal aliado, os Estados Unidos, para que chegue a um cessar-fogo em breve, o que evitaria, por enquanto, uma ofensiva militar israelense a Rafah, a cidade no sul de Gaza, onde estão abrigados mais de 1 milhão de palestinos. Segundo a agência de notícias Reuters, a proposta dos mediadores que está sendo discutida incluiria uma trégua de 40 dias. O Hamas libertaria 40 reféns. Nesse grupo estariam mulheres, jovens com até 19 anos, pessoas acima de 50 e reféns que estejam doentes.
Em troca, o governo israelense libertaria 400 palestinos detidos em Israel. Também haveria um aumento da ajuda humanitária a Gaza. Os Estados Unidos têm insistido em anunciar um cessar-fogo antes do início do mês sagrado dos muçulmanos, o Ramadã, em 10 de março. Ontem, o presidente americano Joe Biden afirmou que espera um acordo até a próxima segunda-feira. Hoje, a correspondente Raquel Krahenbu indagou o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, sobre o eventual acordo. Kirby respondeu que o governo americano está prudentemente otimista, mas que existem muitas negociações diplomáticas em curso. Hoje, o governo do Catar, principal mediador, foi cauteloso e afirmou que, por enquanto, não há trégua. O Hamas declarou que o comentário do presidente americano foi prematuro e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se disse surpreso com a declaração de Biden. Tal Heinrich, porta-voz do governo, afirmou que Israel fará tudo para liberar todos os 134 reféns, mas que, para haver um acordo, o Hamas precisa fazer demandas dentro da realidade, não de outras órbitas e planetas. Enquanto isso, uma nuvem de fumaça encobriu a região da fronteira do Líbano com Israel. O grupo Hezbollah, aliado do Hamas, disparou 60 foguetes contra uma base de controle aéreo de Israel. Segundo o grupo, foi uma represália à morte de 2 militantes em um ataque israelense. O comando do Hezbollah declarou que também aceitará interromper os ataques se houver um acordo entre o Hamas e Israel. O mesmo aconteceu em novembro, quando Israel e Hamas suspenderam os combates durante uma semana. A guerra entre Israel e o Hamas virou assunto nas prévias da eleição presidencial americana. Hoje, elas ocorrem no estado do Michigan. A bandeira palestina nas ruas. A palavra genocídio na foto com o nome do presidente Joe Biden. O slogan da campanha defende o apoio ao Partido Democrata, mas sem marcar o nome de um candidato específico. A mobilização desses americanos de origem árabe no estado do Michigan chamou a atenção do país. Eric explica que o objetivo é enviar uma mensagem a Biden de que esta parcela dos eleitores deve votar nele em novembro, mas quer que o presidente pare de apoiar o conflito em Gaza. Os eleitores democratas de Michigan foram às urnas hoje para escolher quem eles querem como candidato do partido à presidência nas eleições deste ano. A prévia era só para confirmar o nome de Biden, mas virou protesto. Mohamed votou nos democratas, mas não escolheu nenhum candidato, como forma de defender um cessar-fogo imediato. Michigan tem uma das maiores populações de muçulmanos e americanos de origem árabe dos Estados Unidos, que juntos somam cerca de 300 mil eleitores no estado. Em 2022, também teve a maior participação nacional de jovens nas eleições estaduais e municipais. Conquistar esta faixa etária e vencer as críticas à atuação no conflito em Gaza são desafios de Joe Biden como candidato. O resultado da prévia do partido em Michigan pode ser um termômetro para a campanha do presidente, que ainda sofre com baixos índices de popularidade. A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, está na direção da campanha de Biden e admite que o número de votos de protesto será considerável e que as pessoas têm o direito de expressar o que consideram importante. O Michigan é tradicionalmente democrata. Desde 1988, Donald Trump foi o único candidato republicano que venceu a corrida presidencial no estado, em 2016 contra Hillary Clinton. Mas ele perdeu para Biden em 2020 e o confronto deve se repetir. Hoje, os republicanos também realizaram prévia eleitoral em Michigan. Donald Trump é o favorito do partido. Nikki Haley ainda está na disputa pela vaga com o ex-presidente, mas ele vem ampliando a vantagem. As prévias republicanas começaram em janeiro no estado de Iowa. Até agora, Trump ganhou todas
e deve levar a maioria dos delegados em Michigan. Entre os democratas, o presidente Joe Biden também segue invicto. E mesmo com o protesto, deve dominar no Michigan. A seguir, uma ponte que ficou pronta há mais de um ano, mas continua. Boa noite. Boa noite. Uma batalha sangrenta no Rio. Tiros entre policiais e traficantes deixam 9 mortos. A Rússia ameaça ampliar o conflito da Ucrânia para uma guerra contra a OTAN. Na fronteira do Brasil com o Paraguai, motoristas aguardam a inauguração de uma ponte que já está pronta há mais de um ano. O Ministério da Saúde convoca a população para o dia D contra a dengue. Alguns pacientes continuam com sintomas durante semanas. Mesmo depois da eliminação do vírus. O uso da inteligência artificial nas eleições entra na mira do TSE. E o mercado de trabalho oferece 140 mil vagas que não consegue preencher. Ninguém mais quer ser padeiro. O Jornal Nacional está começando. A polícia do Rio de Janeiro fez uma operação em favelas dominadas por uma das maiores facções do tráfico. Moradores acordaram ao som de tiroteios. 9 pessoas morreram. Fogo nas ruas para tentar impedir a passagem da polícia. Policiais civis e militares entraram nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte, e em outras comunidades da região metropolitana antes do amanhecer. O cerco era para prender chefes da facção Comando Vermelho. Segundo as investigações, esses bandidos disputam territórios com milicianos e outros traficantes, provocam terror. Logo cedo, os confrontos impediram a circulação de 15 linhas de ônibus. A garagem de uma dessas empresas foi alvo de tiros e motoristas buscaram abrigo. Moradores não conseguiram chegar aos compromissos do dia. Deixaram moradores andando a pé, porque não está passando ônibus. Minha filha tinha um agendamento muito importante no outro bairro. Perdi uma vaga que eu estava esperando há muito tempo. 64 escolas públicas fecharam as portas. Meu filho não entende muito, queria que eu levasse já a qualquer custo. Tá aqui todo mundo em casa, tudo desorganizado, a rotina. Antes da chegada dos policiais, traficantes trocaram mensagens, indicando que sabiam da operação e deram ordens para tentar impedir o avanço da polícia. Olhe mais tarde, assim que a madruga começar. O comando da PM nega que as informações tenham vazado. É normal que esse monitoramento pelas comunidades aconteça em relação à movimentação da Polícia Militar. Então, assim, tanto a gente entende que não houve vazamento pelo intenso confronto que nós tivemos em algumas regiões das operações. Mas a movimentação foi muito grande, nós mobilizamos e movimentamos efetivo a noite toda, a madrugada toda, e isso com certeza desperta a atenção das diversas comunidades que a gente tem no Rio de Janeiro. Nenhum chefe do tráfico foi encontrado. 5 criminosos ligados à facção foram presos e 2 menores apreendidos. Os agentes apreenderam 7 fuzis e 3 pistolas, além de rádios comunicadores, drogas e também uma moto e 3 carros roubados. 2 policiais ficaram feridos. Segundo a PM, 9 suspeitos morreram. 4 deles em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para onde tinham fugido. O tráfico mandou fechar o comércio. Durante o tiroteio intenso, uma bala entrou pela janela de um apartamento e parou num lugar que deveria ser apenas de tranquilidade: o travesseiro. Quando eu vi um estalo em minha janela, se estilhaçou, vários pedaços de vidro em cima do meu travesseiro, onde eu estava deitada, e essa bala, um terror, esse é um horror. A Defesa Civil de Campinas, São Paulo, liberou o acesso de moradores ao prédio onde houve uma série de explosões no sábado no incêndio de um apartamento do primeiro andar em que havia milhares de munições e dezenas de armas. Mais cedo, militares do Exército fizeram mais uma varredura no local.
recolheram restos de munições e pedaços de um cofre, onde, segundo a polícia, o coronel reformado Virgílio Parra Dias guardava armas, pólvora e 2 granadas. Ainda de acordo com a polícia, depois do incêndio, o coronel tentou cometer suicídio e foi internado num hospital. Ele é investigado, suspeito dos crimes de incêndio e de explosão. Nós não conseguimos contato com a defesa do coronel reformado Parra Dias. O Brasil chegou a quase 1 milhão de casos registrados de dengue e o Ministério da Saúde vai fazer uma mobilização nacional para combater os focos do mosquito. Na atualização de hoje, o Ministério da Saúde confirmou 973 mil casos de dengue e 195 mortes. Mais de 50 mil novos casos confirmados nas últimas 24 horas. No mesmo período do ano passado, eram 207 mil casos. Historicamente, o pico da doença é no fim de março, começo de abril. No ano passado, por exemplo, o maior número de casos de dengue foi registrado na segunda semana de abril. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que a explosão de casos este ano se deve a fatores ambientais e à circulação de vários tipos de dengue em localidades que normalmente não tinham a doença. Dengue começa principalmente nas capitais, grandes cidades. O fator diferencial que eu quero chamar a atenção aqui é o fato de nós termos agora em cidades médias e cidades pequenas também grande número de casos. Em locais onde não havia antes a infecção por dengue, isso significa mais interiorização da doença, mais dispersão e, portanto, um desafio a mais para os sistemas de saúde lidarem. Hoje, uma portaria do Ministério da Saúde autorizou o repasse de verbas para reforçar as ações contra a dengue. O Distrito Federal vai receber 5,5 milhões de reais. O DF tem disparado a maior incidência de casos do país, 3.552 por 100 mil habitantes. Outras 9 cidades em 4 estados vão receber 17 milhões. A maior incidência de dengue é na faixa etária de 20 a 29 anos, mas a maior proporção de casos graves é na faixa etária de 80 anos e mais. A mobilização em todo o país está marcada para o próximo sábado, dia 2 de março. O Ministério da Saúde reforçou a importância de todos se envolverem no combate a focos do mosquito transmissor da dengue. Estudos mostram que em apenas 10 minutos por semana é possível fazer a prevenção completa contra a dengue. Verificar se caixas d'água estão fechadas, amarrar bem sacos de lixo, colocar areia em vasos de planta, limpar calhas, não acumular entulho e esvaziar garrafas. Um dia D para reforçar para os municípios que já desenvolvem essas ações no seu cotidiano de enfrentamento, para que possam continuar, mas também para aquelas regiões onde ainda não tem caso de emergência de dengue, que possam continuar fazendo o trabalho de prevenção, para que não se agrave. Alguns pacientes de dengue continuam com sintomas da doença durante semanas, mesmo depois de eliminar o vírus. A Thalita teve dengue há mais de 1 ano e alguns sintomas da doença continuaram por mais de 6 meses. Dor de cabeça, ela continuou. Eu comecei a ficar bem preocupada, procurei neurologista, fiz todos os exames de imagem, para descartar alguma outra possibilidade, e aí realmente não tinha nada, era só essa sequela mesmo aí que ficou mais prolongada da dengue mesmo. Dor de cabeça, dor muscular, nas articulações, dificuldade para enxergar e um cansaço que impede a pessoa de realizar atividades básicas da rotina. Estes são alguns dos sintomas da chamada síndrome da fadiga crônica. Ela pode aparecer depois de uma doença infecciosa, como dengue e covid. O diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano, explica que os sintomas a longo prazo são provavelmente uma resposta exagerada do sistema imunológico, efeito que persiste no organismo mesmo depois de ter eliminado o vírus. E essa resposta imunológica exacerbada mantém a liberação de substâncias praticamente todos os dias nessas pessoas, e essas substâncias circulando na nossa corrente sanguínea
mediam os sintomas que essas pessoas vão sentir. É muito importante que as pessoas saibam que isso pode acontecer, que isso não é, por exemplo, uma estafa, uma depressão, que isso é uma doença que tem fundo orgânico, um fundo fisiopatológico, porque isso é muitas vezes confundido com problemas emocionais. O pós-dengue também pode ter efeitos neurológicos, como encefalite, mielite, meningite e até síndrome de Guillain-Barré, que é quando o próprio sistema imunológico ataca parte do sistema nervoso. E o tratamento vai depender de cada caso. Pode ser com remédios para dor, vitaminas e fisioterapia. A Claudiana foi diagnosticada com dengue no começo do mês. Ela tomou remédio por 15 dias para tentar amenizar os sintomas. Mas a sensação de cansaço e a dor de cabeça ainda não passaram. O corpo não responde. Então, o simples fato mesmo de ficar sentada na frente de um computador é cansativo. O corpo pede repouso. Enfim, né? Até quando que eu vou ter esses sintomas, né, de cansaço, de não conseguir ficar 5 minutos em pé ou andar meio quarteirão? A Eliana vai contar para a gente agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. Amanhã as condições do tempo favorecem a proliferação do mosquito da dengue. Há previsão de sol, calor e chuva em quase todo o país. Tempo firme nesta área amarela, que inclui grande parte da Bahia, do Espírito Santo, de Minas Gerais, o norte do estado de São Paulo, o leste de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso e Goiás. Inclusive Brasília, Goiânia e Vitória, com máximas de 29, 33 e 35 graus. 35 também em Cuiabá, 33 em Campo Grande e Belo Horizonte, em Boa Vista 34, em Salvador e Aracaju 31, em Porto Alegre 29 graus. São Luís e Fortaleza podem esquentar menos por causa da grande quantidade de nuvens e de muita chuva, 60 milímetros em Fortaleza e 70 em São Luís. Essas capitais estão sob a influência desse sistema meteorológico que faz chover muito nesta faixa do Brasil. Há possibilidade de chover bastante também em Natal, Teresina, Belém e Macapá. E as tempestades são esperadas em todo o leste do Amapá e do Pará, no norte do Tocantins e no Maranhão, em grande parte do Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, no oeste da Paraíba, também na divisa de Minas com o Rio, além do leste de São Paulo, incluindo Vale do Paraíba, Litoral Paulista e região metropolitana, todo o estado de Santa Catarina, a metade norte do Rio Grande do Sul, o sul e o leste do Paraná. Em Curitiba, previsão de chuva a qualquer hora. Em Florianópolis e São Paulo, a partir da tarde. E as pancadas de verão podem ser fortes em todas elas. Risco que também existe no Rio de Janeiro, com esses 38 graus. Inclusive, amanhã pode ser a tarde mais quente do mês no Rio, superando a do dia 12. O calor está bem acima da média, que é de 30 graus em fevereiro. E tudo indica que o mês termine assim na quinta-feira, com muita chuva no leste do estado de São Paulo e temporais na região metropolitana do Rio. Risco de inundações no Espírito Santo. Rio Branco também tem previsão de mais chuva. Até domingo, cerca de 80 milímetros. Para uma cidade que já está com o rio muito cheio, qualquer quantidade a mais é uma preocupação. Até amanhã, Renata e Bonner. Até amanhã, obrigado, Eliana. Fausto Silva, o Faustão, foi submetido ontem a um transplante de rim em São Paulo. O hospital israelita Albert Einstein informou que uma doença renal crônica se agravou e ele foi internado no domingo. Segundo a nota, o procedimento ocorreu sem intercorrências. Fausto Silva vai ficar em observação para acompanhamento e controle clínico. Em agosto do ano passado, ele recebeu um transplante de coração. Nós voltamos em meio minuto.